Hoje, dia 2 de setembro de 2025, marca um momento de profunda significância para a história política e jurídica do Brasil. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal iniciou o julgamento da ação penal. Esta ação penal determinará o destino do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro e de outros 6 réus. Eles são acusados de envolvimento em uma trama complexa. Segundo a Procuradoria-Geral da República, essa trama visava a abolição violenta do Estado Democrático de Direito e a execução de um golpe de Estado para impedir a posse do presidente eleito em 2022. Este processo judicial não é apenas sobre um indivíduo, mas sobre a resiliência das instituições brasileiras e a responsabilização de figuras que ocuparam os mais altos escalões do poder. O caso concentra-se em eventos que se desenrolaram após a derrota eleitoral de Bolsonaro. A investigação da Polícia Federal, que culminou na denúncia da Procuradoria-Geral da República, aponta para uma série de reuniões, articulações e a elaboração de minutas de decretos. A atmosfera no país é de grande expectativa, com a sociedade acompanhando cada passo deste julgamento. O resultado terá repercussões duradouras, influenciando o futuro político dos acusados e a percepção pública sobre a força da nossa democracia e a igualdade de todos perante a lei. As sessões foram agendadas pelo ministro Cristiano Zanin, relator do caso na primeira turma, e prometem ser longas e detalhadas. No centro deste julgamento histórico está o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, a figura política de maior proeminência a sentar-se no banco dos réus. Durante seu mandato e especialmente após as eleições de 2022, sua retórica e ações foram o epicentro de uma crise institucional sem precedentes. A acusação sustenta que ele não foi apenas um espectador, mas o principal articulador e beneficiário do plano golpista, usando sua posição para incitar e coordenar os esforços que visavam anular o resultado das urnas e mantê-lo no poder de forma ilegítima, rompendo com a normalidade democrática que rege o país. Ao lado de Bolsonaro, figuram outros nomes de peso que compunham o núcleo duro de seu governo. Augusto Heleno, então chefe do Gabinete de Segurança Institucional. Walter Braga Neto, que foi ministro da Defesa e candidato a vice-presidente em 2022. Suas posições estratégicas no comando das Forças Armadas e da inteligência do governo são centrais para a narrativa da acusação. A Procuradoria-Geral da República alega que eles participaram ativamente das reuniões onde o plano foi discutido e ofereceram o suporte logístico e militar necessário para a sua eventual execução, tornando-se peças-chave na engrenagem golpista. A lista de réus se estende a outras figuras importantes do governo Bolsonaro. Anderson Torres, que ocupou o cargo de ministro da Justiça e Segurança Pública, é acusado de omissão e conivência, especialmente por sua atuação às vésperas dos atos de 8 de janeiro de 2023. O almirante Almir Garnier Santos, ex-comandante da Marinha, também é réu, apontado como um dos oficiais de alta patente que teriam demonstrado apoio à tentativa de ruptura institucional. Completam a lista o ex-ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira, e o ex-assessor para assuntos internacionais da presidência, Felipe Martins, ambos implicados nas discussões e na elaboração dos documentos que fundamentavam o golpe. Cada um desses réus ocupava, à época dos fatos, uma posição de imensa responsabilidade e poder dentro da estrutura do Estado brasileiro. A acusação busca demonstrar como essa rede de autoridades teria agido de forma coordenada, utilizando os recursos e a autoridade de seus cargos para conspirar contra a própria democracia que juraram defender. O julgamento, portanto, não se limita a avaliar a conduta individual de cada um, mas a desvendar a dinâmica de um grupo que, segundo a Procuradoria-Geral da República, operou a partir do Palácio do Planalto com o objetivo de subverter a vontade popular expressa nas urnas de forma soberana.
Os crimes imputados aos réus pela Procuradoria-Geral da República são de extrema gravidade. Estão previstos no Código Penal, em capítulos que protegem o Estado Democrático de Direito. A principal acusação é a de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Conforme o artigo 359-lé, este crime consiste em tentar, com o emprego de violência ou grave ameaça, impedir ou restringir o livre exercício dos poderes constitucionais. A Procuradoria-Geral da República argumenta que houve elaboração de minutas de decretos para instaurar um estado de sítio ou para instaurar uma operação de garantia da lei e da ordem, e também a pressão sobre os comandantes militares. Segundo a PGR, tudo isso configura essa tentativa. Além dessa tentativa, os réus também respondem pelo crime de golpe de Estado, tipificado no artigo 359-M do Código Penal. A acusação sustenta que o objetivo final do grupo era impedir a posse do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, e manter Jair Bolsonaro no poder. A Procuradoria aponta como evidências reuniões gravadas, testemunhos de militares de alta patente que se recusaram a aderir ao plano, e documentos encontrados, como a chamada Minuta do Golpe. A denúncia destaca especialmente o papel de liderança de Jair Bolsonaro. Segundo a acusação, ele tinha conhecimento e consentia com as articulações, e participava ativamente, convocando reuniões e instigando subordinados. Provas como o vídeo de uma reunião ministerial de julho de 2022 são citadas. A PGR descreve uma organização criminosa com divisão de tarefas dentro do Palácio do Planalto, um núcleo político e um núcleo militar. Os demais réus são acusados de participar dessa associação, cada um com sua função. Generais como Braga Neto e Heleno teriam sido responsáveis pela articulação com as Forças Armadas. Anderson Torres teria a missão de usar a Polícia Federal para interferir no processo eleitoral e, posteriormente, facilitar atos que culminaram na invasão das sedes dos três poderes. As acusações são robustas e baseadas em um extenso trabalho da Polícia Federal. Quebras de sigilo, análise de celulares, análise de computadores e dezenas de depoimentos. Tudo isso, em conjunto, pinta um quadro detalhado da suposta conspiração contra a democracia brasileira. O julgamento na primeira turma do STF segue um rito processual bem definido, garantindo o direito à ampla defesa e ao contraditório. O processo teve início formal hoje, 2 de setembro, com a abertura da sessão pelo presidente da turma, ministro Luiz Fux. O primeiro ato, conforme o regimento, foi a leitura do relatório do caso pelo ministro Cristiano Zanin. Este relatório é uma peça fundamental, pois resume de forma objetiva todo o conteúdo do processo, as acusações, as provas coletadas pela Polícia Federal, os argumentos das defesas apresentados ao longo da instrução processual, os principais pontos de controvérsia que os ministros deverão decidir. É um mapa que guia o julgamento. Após a leitura do relatório, o julgamento prosseguirá em sessões futuras. A próxima etapa, marcada para 9 de setembro, será dedicada às sustentações orais. Primeiro, falará o representante da Procuradoria-Geral da República, que é a parte acusadora. Ele terá um tempo determinado para expor oralmente os argumentos da denúncia, reforçando os pontos que considera mais importantes e pedindo a condenação dos réus. Em seguida, será a vez dos advogados de defesa de cada um dos 7 acusados. Cada defesa terá seu próprio tempo para apresentar seus argumentos, contestar as provas da acusação e pedir a absolvição de seus clientes, exercendo plenamente seu direito de fala. Concluídas as sustentações orais da acusação e das defesas, inicia-se a fase de votação, que poderá ocorrer na mesma sessão do dia 16 ou ser estendida para datas posteriores, a depender da complexidade dos debates. O primeiro a votar é sempre o relator, ministro Cristiano Zanin. Ele apresentará seu voto de forma detalhada, analisando as provas e os argumentos de ambas as partes para cada um dos réus e para cada um dos crimes imputados.
Ele pode votar pela condenação ou pela absolvição, de forma total ou parcial. Após o voto do relator, os demais ministros da turma votam, em ordem de antiguidade, do mais recente ao mais antigo. Flávia Arruda, Luiz Fux Carmen, Lúcia Alexandre de Moraes. Cada ministro profere seu voto de maneira independente, podendo acompanhar o relator ou divergir dele, apresentando suas próprias fundamentações. É comum que um ministro peça vista do processo, ou seja, mais tempo para analisar o caso, o que suspende o julgamento por um período. Ao final da votação de todos os 5 ministros, o presidente da turma proclama o resultado. Se houver maioria pela condenação, os ministros passarão a uma nova fase, chamada de dosimetria da pena, na qual debaterão e definirão o tempo de reclusão para cada condenado, considerando as circunstâncias do crime e a participação de cada um. Caso a maioria dos ministros da primeira turma decida pela condenação, as consequências para Jair Bolsonaro e os demais réus serão severas. As penas para os crimes de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado são altas. O Código Penal prevê pena de reclusão de 4 a 8 anos para o primeiro e de 4 a 12 anos para o segundo. Réus acusados de múltiplos crimes em concurso, ou seja, mais de uma infração penal. As penas podem ser somadas ou aplicadas pela mais grave, aumentada de uma fração. A dosimetria, definição da pena exata, é técnica e feita pelos ministros após condenação. Eles analisarão as circunstâncias judiciais: culpabilidade, antecedentes, conduta social, motivos, circunstâncias, consequências do crime. Cometer crimes ocupando altos cargos é um agravante. Especialistas estimam que penas podem ultrapassar 20 anos em caso de condenação por todos os crimes. Uma condenação no STF traz consequências além da prisão: perda automática dos direitos políticos enquanto durarem os efeitos da pena. Inelegibilidade. Bolsonaro já é inelegível por decisão do TSE. A condenação criminal reforçaria e estenderia isso. Para funcionários públicos, como militares da reserva, perda do posto, perda da patente, desonra administrativa. Se a pena final for superior a 8 anos, início do cumprimento em regime fechado. Decisão do STF de 2016 permite execução após condenação em segunda instância. STF julga em instância única para foro privilegiado. Esgotados recursos na corte, a ordem de prisão pode ser expedida. Podemos testemunhar a prisão de um ex-presidente da República e de ex-ministros de Estado, um evento de impacto colossal na política nacional. No caso de uma condenação que resulte em ordem de prisão, surge a questão: onde cumpririam suas penas? A legislação brasileira prevê prerrogativas para determinadas autoridades: Augusto Heleno, Walter Braga Neto, Paulo Sérgio Nogueira, Almir Garnier Santos, direito de cumprir pena em unidades militares, reclusos em instalações dentro de quartéis, separados dos presos comuns. Para Jair Bolsonaro, a situação é diferente. Como ex-presidente, não há foro específico previsto em lei para cumprimento de pena. O Código de Processo Penal assegura cela especial a presos com diploma superior até o trânsito em julgado. Após o trânsito em julgado, essa prerrogativa cessa. Por segurança e notoriedade, é provável que ele fique em uma sala de Estado Maior, ou em instalação prisional de segurança máxima em ala separada. Salas de Estado Maior, comandos militares ou corpos de bombeiros, sem grades, condições mais dignas. Prerrogativa geralmente concedida a advogados, magistrados, membros do Ministério Público, e pode ser estendida por decisão judicial. Réus civis sem prerrogativas, como Felipe Martins, iriam para um presídio comum, possivelmente em alas de segurança para ex-policiais ou figuras públicas. Anderson Torres, por ser delegado da Polícia Federal, teria custódia especial. Mesmo preso, Bolsonaro manterá direitos: visitas de familiares, visitas de advogados, banho de sol, assistência médica.
Ele, porém, perderia a liberdade de ir e vir e estaria sujeito à rotina do sistema prisional. A imagem de um ex-presidente submetido a um regime de encarceramento seria um símbolo poderoso e inédito no Brasil, mostrando que ninguém, absolutamente ninguém, está acima da lei. Este julgamento não é apenas o ponto culminante de uma investigação criminal. É um momento definidor para a democracia brasileira. A decisão que será tomada pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal, seja pela condenação ou pela absolvição, enviará uma mensagem clara para o futuro da nação. Se os réus forem considerados culpados, o veredito funcionará como um poderoso precedente, estabelecendo que atentar contra o Estado democrático de direito, a partir de dentro da estrutura de poder, acarreta as mais graves consequências legais, servindo de freio para futuras aventuras autoritárias. O processo tem um impacto profundo nos movimentos políticos do país. Para a base de apoio de Bolsonaro, o julgamento é visto como o ápice de uma perseguição política orquestrada pelo sistema judicial. Uma condenação pode solidificar essa narrativa de vitimização e alimentar um ressentimento duradouro, mantendo o bolsonarismo como uma força política relevante, mesmo com seu líder preso. Por outro lado, para os setores da sociedade que defendem a democracia, o julgamento representa a responsabilização necessária. Boa noite.